Então, a gente conversou sobre entorse lateral de tornozelo, né? Então, a gente passou aí tanto da parte aguda, que é o que a gente vai tratar basicamente, mas nunca deixando de lado as possíveis consequências, né? De uma instabilidade crônica do tornozelo, né? Então, vamos lá. Então, a gente falou de entorse lateral do tornozelo, né? As repercussões aí, né? Tanto de uma questão aguda quanto a cronificação desse quadro, né? Então, é uma situação onde há uma incidência grande, né? Tanto para a população em geral, quanto para a praticante de atividade física, mais ainda para a praticante de atividade física, né? Tem algumas modalidades que isso é bem recorrente, né? Vôlei, basquete, futebol também, né? Principalmente por trauma direto, né? Futebol. Difícil o cara lesionar sozinho, assim. Normalmente é uma pancada mesmo. Então, em 73% dos casos, o ligamento talofibular anterior é o ligamento que é mais acometido, né? Então, é o ligamento que sai ali da região distal da fíbula e vai em direção à região anterior do talos, né? Então, faz uma estabilidade aí da translação aí anterior do talos e de rotação medial do talos também. Então, é uma condição muitas das vezes subestimada e subtratada, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa faz uma entorse, ontem mesmo uma aluna falou disso, o paciente faz uma entorse e daí não dá muita importância, vai levando, né? E muitas das vezes evolui mal, evolui com uma instabilidade do tornozelo e recorrência dessa lesão, né? A gente vai ver lá mais na frente que existe um alto índice aí de chances da pessoa no primeiro ano de ter recorrência da lesão, né? 2 vezes até, de ter recorrência dessa lesão, de ter uma nova entorse. Isso se dá não só pelo fato de ser subestimada ou subtratada, mas os pacientes com tratamento, que seguiram rigorosamente ali o tratamento, esses pacientes também estão propensos a fazer uma nova entorse. Ainda mais quem não fez absolutamente nada, ou então não seguiu rigorosamente ali o tratamento proposto. Então, a persistência dos sintomas ela pode durar em 30% a 40% dos casos, né, quando tratado conservadoramente. As entorses elas podem ocorrer por inversão ou por eversão, né? A gente vai conversar, a entorse lateral é uma entorse por inversão, né? Por inversão. A entorse por eversão, ela também é incidente, é comum, mas a lesão do ligamento deltoide ela é mais difícil, assim. O compartimento medial ele é muito mais estável, né? Muito por conta dessa rede aí de ligamentos aí que compõem o compartimento medial do tornozelo, né? Então, o compartimento medial ele é formado aí por 4 músculos, por quatro ligamentos que vão compor o ligamento deltoide, tá? Então, normalmente a lesão ela ocorre por abdução, pronação e eversão do tornozelo, tá? Então, vai ser a abdução. A abdução é do antepé. Então, abduz o antepé, faz uma pronação do médio pé e uma eversão do calcâneo, do retropé. Aí a gente vendo aí, aqui entorse por inversão, né? Aqui é entorse por eversão. Então, quando eu falo de abdução, está saindo da linha média, então está abduzindo, é uma abdução do antepé, dessa regiãozinha aqui do antepé. Médio pé prona e retropé everte. Isso na lesão, né? De eversão. Na lesão de inversão, há uma inversão, uma supinação do médio pé e uma adução do antepé. Pode se dividir em aguda e crônica, tá? Aguda é o que a gente vai conversar mais profundamente, mas sem se abster da instabilidade crônica do tornozelo, até porque a conduta ela é muito condicionada a evitar que esse paciente evolua com uma instabilidade crônica, né? Então, vários fatores aí vão estar influenciando
e a gente vai estar abordando muito por conta de serem fatores importantes aí para evitar que esse paciente evolua com uma instabilidade, né? São sinais aí que são sinais muito recorrentes em pacientes que evoluem com instabilidade crônica. A gente vai ter que se atentar a esses sinais para que a gente trate e previna e evite que isso aconteça. Como, por exemplo, a fraqueza ou o déficit sensório-motor. Então, a entorse lateral do tornozelo, ela acontece aí 72, caracterizada, né, por ocorrer aí após 72 horas, né? Apresenta um edema significativo, a dor importante, descarga de peso, na maioria das vezes, ela é limitada, o paciente tem dificuldade de descarregar o peso nas primeiras 48 horas, aí, mais ou menos. Pode haver uma alteração do padrão de marcha e amplitude de movimento alterada. Lembrando que esses sinais aqui são sinais bem gerais, mas vai ter uma relação direta com a gravidade da lesão, né? Então, você tem um grau 1, por exemplo, uma pequena entorse, você não vai ter tanta dificuldade assim para descarga de peso, por exemplo, a dor pode não ser tão importante, né? Mas aí, se for ver um grau 3, um grau 2 mais severo, com edema importante e tal, isso aí o paciente já vai ter uma dificuldade de descarregar peso, vai ter uma marcha um pouco mais alterada, né? Então, isso tem uma relação também direta com a gravidade da lesão. A instabilidade crônica, ela vai ser uma consequência aí, né? Está relacionada a um período pós-lesão. Então, é uma condição que vai se instalar muitas das vezes por conta de falta de tratamento ou de insuficiência no tratamento, né? Está associada aí à fraqueza muscular, à instabilidade articular e, consequentemente, um déficit sensório-motor, né? Essa informação aí articular, cérebro e controle de movimento, enfim, resposta motora, né? Atraso, né? De resposta muscular, ou então alterações proprioceptivas, de posicionamento do membro, de reação, né? De estímulo de mecanorreceptores articulares, né? Quando a gente tem uma lesão, a gente tem lesão desses mecanorreceptores, do tecido, né? Então, sinais residuais a lesões prévias, né? São características aí da instabilidade. Então, normalmente o paciente ele tem sintomas residuais, às vezes um pouco de edema, uma dor que persiste, né? Essa sensação de instabilidade, principalmente, né? De falseio, de instabilidade, quando seja no plano, seja em ambiente instável, né? Numa areia, numa praia. E o déficit sensório motor. Então, a instabilidade ela pode ser tanto mecânica, quando a gente observa uma alteração ali aos testes clínicos, né? O teste de gaveta anterior e o teste de tilt talar, né? Ou de inclinação subtalar. Então, na instabilidade mecânica, a alteração desses sintomas, desses sinais aí, né? dos testes, e na alteração e na instabilidade funcional ou subjetiva, o paciente ele tem os sinais, os testes clínicos negativos, apesar de relatar falseio ou instabilidade, sensação de instabilidade, né? O paciente relata uma sensação de instabilidade. Então, a diferença de mecânica para funcional é que a mecânica, como o nome mesmo já diz, há uma hipermobilidade visível, principalmente aos testes que são os testes provocativos aí para a gente verificar se há integridade ou não do tecido ligamentar, né? Lembrando que esses testes, assim como vários outros testes, eles não são testes extremamente acurados, tá? Mas o que a literatura diz que quando a gente executa esses testes, eu vou falar lá mais na frente, mas quando esses testes eles são realizados 4 dias a 6 dias após o evento, eles aumentam a sensibilidade e a especificidade. Eu acho que é muito por conta do quadro doloroso, da possibilidade de execução do teste, né? Então, são testes clínicos, mas que a gente vai precisar ver, vai fazer outros testes funcionais também para poder verificar se há ou não essa instabilidade. Então, estabilidade mecânica, teste positivo.
a sensação de falseio é visível e a hipermobilidade também. A instabilidade funcional, o paciente relata uma instabilidade, relata um déficit, uma sensação de instabilidade, né, de falseio, mas os testes são negativos. Tá claro isso, pessoal? Eu mesmo explicando aqui achei confuso, mas na minha cabeça está bem claro. Então, eu estou querendo passar rápido, acaba que fica... Às vezes eu vou acelero demais. Mas teste mecânico, principalmente aqui, os testes vão ser positivos, mas o paciente relata uma sensação de instabilidade, né? A gente visualmente vê uma hipermobilidade da articulação do tornozelo, principalmente aos testes, e na instabilidade funcional, apesar do relato do paciente de instabilidade, de falseio, enfim, de insegurança, os testes eles são negativos. Isso tem uma relação direta com déficit proprioceptivo, né? E muscular, de atraso de resposta muscular. Anatomia e biomecânica do tornozelo, tem 3 articulações principais aí, talo crural, talo navicular e articulação subtalar, né? Então, a gente tem também os 3 ligamentos que compõem e que promovem a estabilidade junto com os músculos fibulares, né? A estabilidade do compartimento lateral do tornozelo. Então, o talo fibular anterior, que é o ligamento que é mais acometido normalmente, né? Em 73% dos casos. O calcâneo fibular e o talo fibular posterior, né? O calcâneo fibular vai estar acometendo aí em torno de 20% dos casos, né? E o talo fibular posterior, um ligamento mais forte que em casos mais graves ele vai ser lesionado, né? Ele impede aí o deslocamento posterior do talo. Então, o ligamento talofibular anterior, mais uma vez aí, 70% dos casos. Uma vez que a lesão do talo fibular anterior, o talos, ele se desloca mais anteriormente. O talos, ele se desloca mais anteriormente e roda medialmente. Tá? Então, com a lesão desse ligamento, há uma maior mobilidade do talos anteriormente. Tá? Então, ele se posiciona mais anterior, assim como a fíbula também se posiciona mais anterior. Tá? Mais para baixo e para frente. Né? E aqui o talos ele se posiciona mais para frente e roda mais medialmente. Então, há uma falha posicional, quando há lesão do ligamento talofibular anterior, há uma falha posicional do talos. Tá? Isso é muito importante de estar dentro da nossa cabeça. Vai haver uma falha posicional. E ao teste de gaveta anterior, que é um teste que a gente vai ver integridade ligamentar, né? Póstero anterior, então a gente vai ver se há uma integridade ali do ligamento, né, que impede uma translação da articulação anteriormente. Se esse teste for positivo, ele é indicativo de uma possível lesão de talo fibular anterior. Tá? O calcâneo fibular em 20% dos casos, lesão combinada de talo fibular anterior e calcâneo fibular, a gente vai ter o teste de inclinação subtalar ou tilt subtalar positivo. Tá? A gente vai ter uma lesão do calcâneo fibular. Então, quando a gente for fazer lá o teste de inclinação, que é a mesma coisa, tem teste de inclinação ou teste de tilt subtalar, vai ser indicativo também de lesão do calcâneo fibular. Beleza, pessoal? Então, quando a gente estressar o ligamento, o teste vão ver, a gente vai levar o tornozelo do paciente em posição neutra, a gente leva o tornozelo em inversão. Tá? A gente faz uma inversão ali do calcâneo e do tornozelo como um todo, mas principalmente do calcâneo. Então, se há uma complacência, né? Se esse movimento ele é excessivo, né? Visualiza aqui, vou medializar isso aqui, vou levar para uma inversão. Se há uma lesão desse ligamento, concorda que vai haver uma complacência, uma liberdade maior de movimento? Então vai ter um movimento mais
dos limites articulares. Então, esse teste ele vai ser positivo, indicativo de possível lesão do talo fibular, do calcâneo fibular. Desculpa. Então, a gente passou aqui pelas recomendações, né? Isso foi um consenso que foi publicado em 2018, tá? Um consenso, quando a gente fala de consenso, são especialistas, né? Que vão avaliar isso aí, pessoas que estudam isso. Então, 5 recomendações para avaliação clínica. Então, lá para o médico, assim como para a gente também, são 5 pontos na avaliação clínica que a gente tem que levar em consideração. A avaliação clínica é entrevista, conversa, né? E avaliação clínica ali também, enfim, de palpação, essas coisas. Então, a gente vai ter que se ater ao mecanismo de lesão, então isso a gente escolhe na história do paciente, né? É o mecanismo da lesão, se esse paciente ele tem um histórico de lesão anterior ou não. Então, se esse paciente, por exemplo, já tem um histórico de lesão de entorse lateral do tornozelo, provavelmente ele fez uma nova entorse, está te procurando, fez uma nova entorse, então é um paciente que deve provavelmente ter uma instabilidade crônica aí do tornozelo. Então, já há um déficit sensório-motor, já há provavelmente uma fraqueza muscular ou não, né? Mas principalmente um déficit sensório-motor. Estágio de suporte de peso é aquela capacidade que a gente viu lá nas regras de Ottawa, né? É a capacidade do paciente suportar o peso e dar 4 passos subsequentes, né? Então, essas recomendações aqui elas se embasam muito também nas regras de Ottawa, né? Que é aquela regra para a gente refutar ou excluir a necessidade de realizar um raio-x, né? Suspeitando de uma fratura do tornozelo, seja do maléolo externo, ou seja, da base do quinto metatarso, né, que é muito comum nas entorses laterais. Então, status de suporte de peso são aqueles 4 passos subsequentes. A avaliação clínica dos ossos, né, aquela palpação, né, o paciente vai relatar dor nessa região, e se a gente palpa ali nos 6 últimos centímetros do maléolo lateral, do maléolo lateral, do maléolo medial, e se esse paciente relata ainda incapacidade de dar 4 passos, é sugestivo de solicitar um raio-x. Assim como os testes ligamentares, que é essa avaliação de gaveta anterior e de tilt subtalar, né? De inclinação subtalar. Então, são 5 pontos que a gente vai levar em consideração. Mecanismo de lesão, como é que foi isso tudo na história, né? Isso tudo aqui na história, esses 3 aqui, vai ser mais na avaliação clínica mesmo ali, né? Exame clínico. Então, o mecanismo de lesão normalmente é após aterrissar de um salto, pisar num buraco, irregularidade de solo ou um trauma direto, né? Atividades esportivas, principalmente. Então, aí as regras de Ottawa, né? São as bandeiras vermelhas, né? Para a gente levantar, abrir os olhos, né? E prestar mais atenção aí de possíveis complicações ou para a gente determinar um diagnóstico diferencial. No caso aqui da entorse, o diagnóstico diferencial seria uma fratura do maléolo externo ou da base do quinto metatarso, né? Fratura maleolar, tá, pessoal? Estou falando de maléolo externo aqui, mas também pode ter fratura do maléolo interno, tá? Por impacto do talos dependendo da magnitude, pode ter um impacto do talos no maléolo medial, né? O talos ele se desloca medialmente, né? Quando a gente faz uma inversão, então pela magnitude pode haver um impacto, mas isso não é tão frequente assim, não. Aí é uma lesão bem mais grave, bem mais severa, tá? Mas então o Jairo de Ottawa tem uma sensibilidade grande, ou seja, capacidade de refutar uma determinada condição, no caso aqui de fratura. Então, relembrando aí, o paciente vai relatar dor aí nessas regiões, né? Mas quando a gente palpa, quando o paciente relata dor, naturalmente, e a palpação tanto do bordo póstero-lateral do maléolo externo, como do bordo póstero-medial do maléolo externo, dos 6 últimos centímetros dos maléolos, além de incapacidade de dar 4 passos subsequentes. O paciente vai dar 4 passos, não consegue suportar o peso, né? A fase de apoio, de balanço, ele não consegue suportar o peso. Então, se isso for positivo, se ele sentir dor, a palpação e não conseguir realizar esses passos, é indicativo, sugestivo de a gente solicitar um raio-x para poder averiguar se há fratura dessa região ou não.
Da mesma forma, a gente vai palpar também a base do quinto metatarso e o osso navicular, além de solicitar os 4 passos para o paciente. Se o paciente relata dor à palpação e incapacidade de realizar os 4 passos, também é indicativo, possivelmente esse paciente pode ter uma lesão óssea ou uma fratura, melhor dizendo. Então, solicita-se um raio-x. A gente pode solicitar raio-x. Nós podemos pedir exame, né, de imagem. Isso que eu ia fazer essa pergunta para o senhor, professor. Raio-X ressonância também pode? Pode. Pode. Tá. Legal. Tem plano de saúde que encrenca, né? Mas pode. Lei pode. Se eu estou lá com o meu paciente, enfim, por exemplo, raio-x é muito barato, né? Raio-x é barato de fazer, é fácil de fazer. Ressonância é muito mais caro, né? Tomografia é mais difícil. Mas às vezes você está com um paciente particular ali, o paciente chegou no teu consultório, você fez lá o teste lá, seguiu lá as regras de Ottawa, né? Aí viu, palpou o maléolo, pediu para ele dar 4 passos, o paciente está com muita dor, edema significativo, incapacidade de apoiar o pé no chão. Você já, né, acendeu a luzinha, né? Pô, esse cara pode estar com uma fratura do tornozelo ali, de maléolo, enfim. Vou pedir um raio-x. Vai lá, pede um raio-x, solicita, pega o seu receituário lá, solicita o raio-x, pede para ele levar numa clínica. Vai pagar aí, sei lá, R$80, R$100, dependendo de onde vai fazer. Tá? Dependendo, se o paciente tá podendo te pagar lá a tua sessão, provavelmente ele vai poder pagar também para fazer um exame de raio-x. Estou falando de raio-x, tá? Ressonância, R$700, R$500, depende do que você vai fazer. Mas mesmo assim, se você atender plano de saúde, você pode solicitar também e lá eles transcrevem para poder fazer. É uma merda, desculpe o termo. Mas a gente ainda em alguns momentos, a gente fica um pouco refém aí, plano de saúde principalmente, né? A gente fica refém. Mas quando a gente tem autonomia, né, para poder solicitar e o paciente puder fazer, melhor, mas a gente pode sim. Então, critérios de classificação quanto à gravidade. Então, frouxidão ligamentar, hematoma, edema, ADM, força e capacidade de realizar teste funcional. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Só estou relembrando, né? Estou passando aqui. Já está quase meia hora aí, só relembrando. Tá? Para daí a gente poder aguçar aí a memória e passar para a parte de hoje. Então, em relação aos graus aí, grau 1, 2 e 3, grau 1 seria o mais leve, né, que não tem perda funcional significativa. Os testes clínicos eles dão negativo normalmente. O paciente ele relata uma estabilidade articular. Então, é um caso bem mais leve, bem menos grave, né? Seria aqui só um estiramento, vamos dizer assim, de algumas fibras do ligamento, principalmente talo fibular anterior. Tá? A gente vai observar aí um pequeno edema, a gente vai ver como é que a gente vai avaliar esse edema, e a ADM menor, perda de menos de 5 graus aí, de ADM. Grau 2 já tem alguma perda funcional, teste de gaveta anterior, né, que a gente vai ver positivo em alguns casos, na grande maioria. Já tem o sinal de hematoma, né, aquela roxidão, principalmente perimaleolar, aqui bem abaixo do maléolo. Tem uma perda já mais significativa de amplitude de movimento e o edema é um pouco maior também, né? entre meio centímetro e 2 centímetros. A gente vai medir esse edema, vai fazer a perimetria. Pode falar, Patrícia. Ou quer escrever, pode escrever também. Não, foi sem querer. Ah, tá. Você levantou a mão aí. Sim, foi sem querer. Não, tranquilo. Então, o paciente vai ter aí um edema aí de meio a 2 centímetros. Grau 3 vai ter uma perda funcional importante, já há uma lesão já de mais de 2 ligamentos aí, já tem uma instabilidade já importante do tornozelo. Os testes clínicos eles são positivos, né, tanto para a gaveta quanto para a inclinação talar. Já tem um hematoma bem significativo, o edema também é bem aparente, assim, já tem bastante hematoma. Esse hematoma ele se espalha para a região dorsal do pé também. Tem uma perda de amplitude de movimento de mais de 10 graus e na perimetria, né, quando a gente mede lá o edema, tem mais de 2 centímetros de diferença de um braço, de uma perna para outra. Pessoal. Oi, pode falar.
Eu consegue tirar uma dúvida minha, por favor? O senhor está escrito ali frouxidão ligamentar, frouxidão ligamentar. Na frouxidão ligamentar, qual seria a prática técnica utilizada? Seria fortalecimento dos músculos envolvidos? São duas, você tá, também, com certeza. Mas são Tá. são estruturas que trabalham com uma Desculpa, eu estou mesma. perguntando assim, porque eu tenho uma aluna que ela é bailarina e ela tem muito isso, entendeu? Ela tem o quê? Frouxidão ligamentar. No episódio Bailarina. anterior. Então, bailarina tem já por natureza, Normal, ela seja tem ela a cirurgia no natureza dela, joelho, calcânio. então, seja por natureza condicionada, né? Porque normalmente bailarina, quem faz balé e faz balé até hoje, enfim, ou se vive disso, porque faz desde criança. Então, ou é condicionado, ou então a pessoa já nasce assim. Então, já há uma liberdade de movimento articular muito maior, né? Você vê uma plantiflexão de uma bailarina, minha irmã é bailarina também. A plantiflexão, tipo, passa, né? Você vê um tornozelo, não assim, né? Mas você vê um tornozelo assim quando faz plantiflexão. O que normal a gente faz, a gente fica assim. Mas você vê um tornozelo na bailarina, passa da linha, né? A perna vai na cabeça. A perna dela vai na cabeça. Perna vai na cabeça. Então, frouxidão ligamentar, você pode ter uma lacidão assim, generalizada, que normalmente é o que acontece com os bailarinos. Mas quando eu falo de frouxidão aqui, uma frouxidão por conta de uma lesão do ligamento, tá? Mas existem pessoas que têm uma liberdade maior de movimento, né, articular, que há uma lacidão ligamentar, né? Isso é até uma condição generalizada, não é só para o tornozelo. É para o tornozelo, é para o cotovelo, né? Tem aqueles testezinhos, né? Você pede para o paciente esticar o cotovelo assim, aí aumenta, que assim, fica negativa, né? O joelho, mesma coisa, aquele joelho recurvato, né? Pede o paciente levar o polegar aqui, o polegar encosta no antebraço, né? Então, são pessoas que têm uma frouxidão ligamentar generalizada. Às vezes, isso pode estar relacionado, se é um sedentário, por exemplo, pode estar relacionado com lesões recorrentes. Por exemplo, a articulação do ombro é uma articulação na qual a gente tem uma amplitude de movimento muito grande, né? Então, além disso, estruturalmente, né, não que tenha sido mal feito, né? Quem sou eu para dizer isso? Mas a fossa da glenoide ela é muito rasa em relação à cabeça do húmero. Tanto que a gente tem uma cápsula articular bem extensa para poder aumentar essa congruência articular, para que evite que o ombro saia do lugar. Mas essas pessoas que têm uma frouxidão ligamentar hereditária, vamos dizer assim, genética, enfim, de condição física mesmo, generalizada, essas pessoas às vezes podem evoluir com recidiva de luxação, né? A pessoa subluxa o ombro toda hora. E aí você tem que fazer um fortalecimento muscular. E aí, agora eu vou te responder, que você perguntou se tem que fazer um fortalecimento muscular. Essa pessoa, ela obrigatoriamente, ela tem que ter uma boa condição muscular, já que os seus ligamentos, não tem lesão ligamentar, mas já que os ligamentos eles são mais complacentes. Quando a gente fala de complacência, é de permissividade, eles permitem mais o movimento. Não há lesão ligamentar, mas você tem mais liberdade de movimento articular. E às vezes isso pode, se você não tem um músculo ali para assegurar, né, que os músculos eles têm essa capacidade de estabilidade dinâmica, né, de ao movimento de estabilizar a articulação também, junto com o ligamento, junto com a cápsula articular, né? Então, essa pessoa ela tem que ter uma boa condição muscular. E se ela é atleta, se ela é bailarina, provavelmente ela tem. Né? Tem que trabalhar bastante, estabilidade, resposta sensório-motora, exercícios proprioceptivos, de equilíbrio. Né? Tem que trabalhar bastante isso para evitar a mesma coisa para pacientes com lesão, com luxação recidivante de ombro. Né? A gente tem que porque é bem difícil trabalhar com esse tipo de pessoa que não quer trabalhar com carga, né? Ela acha que vai trabalhar com carga vai ficar igual a Graciane Barbosa e ela não quer. Mas você não. Mas aí que tá. Eu não quero ficar igual a Mas Graciane aí que tá. Barbosa. Você não precisa. Acha que vai ficar.
Você não tem que trabalhar não é tanta carga, não é bem carga. Não, sim, eu trabalho muito vai com trabalhar- isometria com ela. Você vai trabalhar, você pode trabalhar carga, você trabalha com controle motor, entendeu? Controle motor, estabilidade, entendeu? Isometria, mas ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Porque eu tenho que É fugir com um pouco estabilidade, né? A gente tem Eu que tenho que gerar fugir um pouco instabilidade. Eu tenho que fugir um pouco da área dela, entendeu? Então eu tento Sim, trazer ela mais para o método de força e atividade física, porque se eu ficar trabalhando muito tipo alguns trabalhos ela já faz lá no balé, entendeu? O sim. aquecimento dela lá é 1 hora. Claro, claro. Mas é Então, controle, chega aqui tem que mudar totalmente. mas ela tem torce, tornozelo, tem recorrência de lesão assim ou não? Tem, não, ela fez cirurgia apropriada para o balé, que ela falou, que quando ela for competir não sei aonde, acho que foi em Portugal, foi fazer uma apresentação e tinha que fazer uma cirurgia no talo anterior, teve que tirar o ligamento, toda cheia de cirurgia. É bem complicado. Entender melhor isso aí. É bem Nayara, complicado. Nayara, vai cair aqui, eu vou voltar te respondendo, tá? Então, o paciente que acaba não dando atenção para a entorse, dando atenção para a entorse, isso seria entorse no grau 1, porque os sintomas são leves, aí o paciente pensa que vai melhorar e ele pergunta, como é que relata o paciente falando que está com estabilidade articular, só por curiosidade, ok? Ah, tá.